Hoje vamos ver o trabalho sobre o economista Alfred Marshall, que foi um dos maiores economistas do seu tempo, e uma das suas obras foi o Manual da Economia. Durante um longo tempo na Inglaterra, Marshall nasceu em Londres em 26 de julho de 1842 e cresceu em um pequeno subúrbio de Londres chamado Clapham. E desde pequeno, na escola de Merchant Taylor, demonstrou uma grande habilidade em matemática. Marshall tinha um sonho de ser ministro da igreja anglicana, mas acabou indo cursar matemática na Universidade de Cambridge e seguir a carreira acadêmica, se tornando após a sua formatura professor da Clinton College. Logo em seguida, foi lecionar economia política em Cambridge, e uma das suas alunas era Mary Paley, uma das primeiras mulheres inglesas a alcançar o grau universitário. Os dois casaram-se em 1877, forçando Marshall a abandonar o seu posto em Cambridge em razão das regras daquela universidade quanto ao celibato. Ele tornou-se diretor da University College, em Bristol, lecionando novamente sobre economia política. Em dezembro de 1884, após a morte de Henry Fawcett, Marshall retornou a Cambridge como professor de economia política. Ali ele procurou criar um novo tripos para a economia, o que só conseguiu em 1903. Até então, a economia era ensinada sob as tríposes das ciências morais e históricas, que não propiciavam ao Marshall o tipo de estudante que ele queria, ativo e especializado, como ele desejava. De 1890 a 1924, ele foi fundador respeitado da profissão econômica. Seus alunos em Cambridge tornaram-se figuras proeminentes na economia, como John Maynard Keynes, Arthur Cecil e Pigou. Seu mais importante legado foi criar para os futuros economistas uma profissão respeitada, acadêmica, daquela área pelo restante do século XX. Marshall faleceu em sua casa em Cambridge, Inglaterra, aos 81 anos de idade. Vamos falar um pouco sobre as obras de Marshall. Marshall escreveu vários textos sobre o comércio internacional e alguns desses textos foram publicados como obras. Em 1879, publicou a Teoria Pura do Comércio Exterior e a Teoria dos Valores Domésticos. Contudo, seu primeiro livro foi juntamente com sua esposa. O livro foi Economia da Indústria. Em 1881, Marshall começou a trabalhar em sua obra seminal, Os Princípios da Economia, e nessa década ficou trabalhando em seu tratado. O seu plano para a obra gradualmente se estendeu para uma compilação em 2 volumes. De todo o pensamento econômico, o primeiro volume foi publicado em 1890, sendo aclamado mundialmente, o que colocou entre os principais economistas do seu tempo, e nas décadas seguintes trabalhou para lançar o segundo volume desse seminal. Em 1919, aos 77 anos de idade, ele publicou Indústria e Comércio. Essa obra era um tratado mais empírico que os princípios, e por essa razão não alcançou tantos elogios de economistas teóricos quanto aquele em 1923 ele publicou Moeda, Crédito e Comércio, um amplo amálgama de ideias econômicas anteriores, inéditas ou já publicadas, estendendo-se a quase meio século. Por empresa representativa ou típica, Marshall refere-se a uma firma que represente uma média especial ou um tipo particular de firma média, o qual por suas características permite verificar até que ponto as economias internas e externas de produção estariam por efeito de transbordamento ou espraiamento se expandido para o conjunto das indústrias e para toda a economia do país onde se localiza, concretizando um acréscimo à eficiência coletiva do capital e do trabalho, enquanto a parte desempenhada pela natureza na produção apresenta uma tendência ao rendimento decrescente. O papel do homem tem uma tendência de rendimento crescente. A lei de rendimento crescente pode se expressar assim: um aumento de trabalho e capital, que leve geralmente a uma organização melhor que aumente a produtividade da ação e do trabalho do capital. Contexto histórico. Na época que Marshall estava trabalhando, estava se passando o período de incerteza das teorias marxistas e das teorias neoclássicas, que eram divididas em 4 escolas. Viena, a teoria do valor e equilíbrio, onde a base fundamental dessa teoria é o fato de nada ter valor próprio, ou seja, as coisas não têm valor, os indivíduos que dão valor às coisas mediante as suas próprias necessidades e a sua quantidade. O valor de algo é a utilidade, o interesse que cada coisa tem para as pessoas, tendo em conta sempre a dualidade, benefícios e custos.
Já Lausiane era a dependência dos preços econômicos para manter o equilíbrio. Cambridge tinha a teoria parcial do equilíbrio e a neoclássica sueca integra a análise monetária e a análise real, e mais tarde por Keynes. Alfred Marshall tenta provar de que forma o livre funcionamento das relações comerciais garante a plena alocação dos atores de produção, como mesmo definiu a economia, que é uma máquina para a descoberta da verdade concreta. Ainda mais que estava a todo vapor a Revolução Industrial, e com isso os economistas foram muito importantes para essa época. Como funciona hoje a teoria de Marshall na atualidade? A argumentação geral de Marshall de 1985 reside no fato de que um aumento do volume global da produção de determinado produto provocaria o aumento do tamanho e das economias internas de uma empresa representativa, o que resultaria sempre em um aumento da economia externa, às quais essa empresa tem acesso, capacitando-a a produzir a custos menores, ou seja, com a maior produtividade, se beneficiando de rendimentos crescentes por empresa representativa ou típicas, representativa afim de firma. Marshall refere-se a uma firma que representa uma medida especial, um tipo particular da firma média, a qual, por suas características, permite-se verificar até que ponto as economias internas e externas da produção estariam. Agora vamos falar sobre a teoria, a lei do rendimento crescente escrita por Marshall. Lei dos rendimentos crescentes escrita por Marshall. Os rendimentos crescentes foi a questão mais difícil para Marshall. A razão do desconforto está nos rendimentos crescentes que apresentam nas grandes empresas poderosas, portanto, com a contradição de que as empresas não podem alterar o preço de mercado. Com isso, o autor tem que se virar para acomodar a evidência inequívoca dos rendimentos crescentes na indústria com os princípios teóricos de equilíbrio estático. Conduzem a um esvaziamento da questão e inclusive preocupa Marshall as dificuldades que surgem quando, da análise dos rendimentos crescentes, estão relacionados em um plano geral com o fato de que se trata de um elemento essencialmente dinâmico, o que como tal resiste ao enquadramento nos parâmetros de um modelo estático como proposto por Marshall. Em um plano específico, estão relacionados diretamente com sua incompatibilidade e com os supostos da concorrência perfeita e da análise marginalista. Marshall adverte sobre tais dificuldades, ou seja, tanto quanto a limitação da abordagem estática face aos rendimentos, quanto a contradição que apresenta em relação à concorrência perfeita. Mas vejamos a questão que, em sua gênese após a análise da organização industrial, que nessa análise evidencia-se a inequação da lei dos rendimentos decrescentes para a compreensão da indústria e, ao contrário, a vigência quase genérica dos rendimentos crescentes, Marshall afirma que estão na maioria dos ramos mais delicados da indústria, nos quais o custo da matéria-prima é de pequena monta, e na maioria das partes modernas a indústria de transporte e além do rendimento crescente age quase sem obstáculo. O rendimento crescente é resultado mais que proporcional do produto. Relativamente é um dado incremento dos fatores de produção empregados. Um aumento do trabalho e do capital leva geralmente a uma organização melhor, que aumenta a produtividade de ação do trabalho e capital. Dessa forma, os rendimentos crescentes conservam em Marshall a relação com a divisão do trabalho, tal como Dessa forma, os rendimentos crescentes conservam em Marshall a relação com a divisão do trabalho, tal como em sua origem clássica, onde apareceu como resultado do progresso econômico geral e não como decorrência apenas do aumento da escala de produção. Agora uma demonstração mais ou menos como ela funciona na atualidade. Porque se todos os fatores de produção crescem em uma mesma proporção, a produção cresce em uma proporção maior. Exemplo, 10% de mão de obra e 10% de capital, a produção aumenta em 10%. E devido à indivisibilidade de produção, divisão do trabalho, operação de pesquisa e marketing e as faculdades de empréstimo dão a indivisibilidade de produção e divisão de trabalho dão caráter à economia técnica,
que seria as empresas, e a operação de pesquisa e marketing, e a faculdade de empréstimo dá o caráter da economia pecuniária, que seria o lucro financeiro de cada empresa.